Agora eu não entendi. Eu recebi duas mensagens. Um que não pode gravar e o outro que está gravando. Bom, então eu acho que está gravando. Eu não sei. Não sei qual a mensagem eu tenho que acreditar. Baixar o deve ser. Sabe que eu não sei? Eu acho que baixa aqui, ó, no SourceForge. Confio muito nesse site, não. Deixa eu ver se eu encontro. Só tem um pior que o outro. Deixa eu ver se isso é confiável. Parece que é confiável. Deixa eu abrir isso aqui. Pra ver se não é um vírus. Se for um vírus, eu vou morrer. Espera aí. Não é, não. É o próprio cara mesmo. Então, esse site aí serve. Eu não confio muito nesse site, não. SourceForge. Meio maluco. Bom, pessoal, então vamos lá. 2021 está aí. 2020 também. Tudo a mesma coisa de novo. Não melhorou. Mas eu espero que até o fim do ano, não sei qual ano, mas até o fim desse ano letivo, a gente ainda consiga ter aulas presenciais, né? Deixa eu reduzir um pouco aqui o meu zoom, que eu estou muito zunido. Agora melhorou um pouquinho. Bom, vamos lá então. Essa aula a gente já passou um pouquinho por aqui, mas na aula de while a gente tem o mesmo programa, né? Porque essa aula aqui é a aula de caracteres, de como usar caracteres, como usar códigos ESC, get, puts e outros comandos, né? printf. E o primeiro programa que a gente vai ver é muito parecido muito parecido, não é igual ao programa que a gente viu na aula passada sobre o while. O que ele faz? Tem aqui um while, enquanto x não for 27, e você vê que isso aqui está numérico, tá vendo? 27, só que x não é integer, x é char. E aí eu tinha falado para vocês na aula passada, quem lembra ainda, ano passado, faz um ano essa aula, não. Essa aula é do ano passado. Então, eu tinha falado para vocês que int é um número inteiro de 32 bits. 32 bits hoje, né? Porque ele já foi 16, já foi 8 e tal, mas hoje ele é padronizado em 32 bits. E o char, ele é padronizado, ele é um número também, ele é um número inteiro, mas ele é padronizado para 8 bits. E por que ele se chama char se ele é um número, né? Ele é realmente um número na memória, mas toda vez que você faz referência a esse número, ele usa um sistema uma tabela de conversão de números em caracteres chamada tabela ASCII. Tabela ASCII. Você vê que eu escrevi aqui tabela, ele acha que eu quero ver a tabela do Brasileirão. Não quero não, o Flamengo perdeu, então eu não quero ver essa tabela. Mas a tabela aqui do tabela ASCII é uma tabela que converte números em letras. Então, por exemplo, você vê que tem ali uma propaganda do Guanabara. Então, olha só, a 65, por exemplo, é A maiúsculo.
E tem diferença A maiúsculo para A minúsculo. A minúsculo é 97. Então, essa tabela ela converte números em letras. E ela foi originalmente concebida com o objetivo de trocar texto entre dois equipamentos. São dois equipamentos que poderiam trocar texto comunicando de 8 em 8 bits. Ela foi muito usada, essa tabela foi muito usada por impressoras. Então, antigamente, quando você queria escrever A numa impressora, você mandava esse código aqui, 65, e ele escrevia, a impressora vai e escreve A. Né? Então, você não enviava o desenho do A para a impressora imprimir o A. Hoje você envia. Né? Hoje você envia um desenho para que a impressora imprima. Mas hoje as impressoras são bem mais complexas que antigamente. Antigamente as impressoras elas imprimiam coisas fixas, né? Em modo que a gente chama de texto. Até hoje se usa codificação ASCII para um monte de coisas. Um monte de comunicação com a internet ainda usa ASCII. Então, apesar de ASCII ser muito velho, aí atenção, fala ASCII 2, e nem ASCII é muito feio, mas ASCII 2 dá a impressão disso daqui ser romanos, né? Tipo, tem o ASCII 1 e o ASCII 2, mas não significa isso. ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. Então, ele não é... Boa tarde, Vitor. Ele não é ASCII 2. O 2 não é romano, né? E char em C utiliza... Cadê o deve ser? Está aqui. Char em C utiliza código ASCII. Então, se você imprimir um caractere, se eu colocar um caractere com o número 65 e mandar imprimir, ele imprime A na tela. 66, B, e assim por diante. Né? A gente pode até fazer isso depois, mas olha só. Então, eu vou fazer um loop finito com while. Enquanto x for diferente de 27, ele vai fazer isso daqui. O que ele vai fazer? Ele vai escrever assim na tela. Ele vai pegar um caractere com o comando get char. Ele vai pegar um caractere e se esse caractere for A maiúsculo, ele vai capturar, então, o valor 65, né? Como a gente viu lá na tabela. É 65 mesmo, né? Não estou maluco, não. Deixa eu olhar ali. 65, olha lá, 65. Você vê que o 64 é o @ né? O arroba. E assim por diante. Você tem 256 diferentes caracteres. Depois eu vou falar sobre umas variações, umas extensões do código ASCII que depois surgiram e qual o código que se usa hoje na internet. Mas antes disso, voltando aqui para o nosso programa, deixa eu estender aqui um pouquinho mais para a gente poder ver isso melhor. Ele vai capturar, digamos que eu aperte, capturar de onde? Do teclado. Né? Então, ele vai capturar do teclado o código, tipo, por exemplo, A, B, C, sei lá, que você apertar, né, na hora. Se for A, ele vai escrever 66, se for B, ele vai escrever 67 e assim por diante. Mas, na verdade, ele vai escrever os dois, porque o meu print formatado vai escrever caractere, aí aqui, %C, ele vai formatar como caractere, ou seja, ele vai usar a tabela ASCII, vai converter a tabela ASCII em caractere, né? Então ele vai pegar 66, vai transformar em A, né? E aqui, ó, tá vendo o %D? Ele vai escrever em inteiro e ele vai escrever em caractere. Então tá vendo aqui que tem vírgula x, vírgula x? Esse primeiro x aqui vai entrar aqui, ó. E esse segundo x vai entrar aqui. É assim que funciona o printf. Você coloca o que vai ser formatado aqui, ó. E o que vai ser formatado aqui, né? Se você formatar %C, ele formata como caractere. Ou seja, ele vai escrever A, B, C, D. Se você der %D, ele vai formatar como inteiro. Ou seja, ele vai escrever 66, 67, 68.
Então, vamos compilar isso aqui e ver o que vai acontecer. Eu tirei ali um caractere extra que veio errado. Olha só, eu vou apertar A. Ó, e aí ele vai escrever. Olha lá. O caractere A possui código ASCII 65. Ué, 65? Não era 66? Que coisa. Cara, é 65. Nossa, eu tô com a cabeça errada hoje. Vamos lá. B, 66. Olha lá. C, 67. D, é 68. E, 69 e assim por diante. Ou seja, cada caractere que você pode escrever na tela possui um número diferente no código ASCII. Como o código ASCII tem 8 bits, ele só tem no máximo 256 caracteres. Só que alguns desses caracteres não são imprimíveis. Eles são caracteres de controle. Então, na verdade, tem mais ou menos uns 200 caracteres diferentes imprimíveis. Porque alguns deles não são imprimíveis, ou seja, eles são caracteres de controle, caracteres especiais. Por exemplo, o caractere 13 significa Enter. E Enter não é imprimível. Embora ele possa fazer alguma coisa, ele não é imprimível. 27 é o caractere Escape. Escape. Opa, escrevi Escape. Escape. Escape é o caractere do teclado ESC, né, do lado do F1 no seu teclado. E assim por diante, tem vários especiais que você pode encontrar aqui. Tab, acho que é o 7. Não, Tab é o 9. Não me lembrava do Tab ser o 7. Agora eu não me lembro direito. 32 é o Space, espaço. Né? E lógico, você não pode imprimir espaço. Você pode botar espaço, mas espaço não é uma coisa imprimível, certo? Então a impressora não vai conseguir imprimir espaço, não faz sentido. Então, no uso de caracteres, cada caractere tem um código diferente. O Arduino, quando ele se comunica com o PC, ele usa ASCII. Ele envia texto para o PC usando código ASCII. Muitos sites na internet ainda enviam coisas e ainda fazem comunicação em ASCII. Agora, existe um código compatível com ASCII, que é o mais usado hoje, chamado UF... não, espera aí que eu esqueci o nome do código. UTF-8. UTF-8. Então, o UTF-8 é um código compatível com ASCII, ou seja, se você pegar um arquivo antigo em formato ASCII e abrir num editor que hoje funciona em UTF-8, eles se compreendem e são códigos que são compatíveis entre si. Só que o UTF-8 ele possui muito mais que 256 caracteres. Opa, peraí. UTF-8. O TF-8 ele possui muito mais do que... Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar para vocês todos os códigos do TF-8. Não vou conseguir muito fácil. Mas ele tem um número de caracteres muito maior do que o ASCII e ele tem suporte a emojis, a códigos. Olha só, 1 milhão de códigos diferentes. Né? Então, ele pode... ele tem caractere em chinês, em árabe, em um monte de outras línguas malucas. E também tem suporte a um montão de códigos especiais, como emojis e outras coisas mais. Mas o interessante dele é o seguinte: o interessante do TF-8 é que ele é compatível com o ASCII, ou seja, você pode converter de um lado ao outro, você só perde os caracteres especiais. Né? Não tem problema, Wesley, a aula está gravada, depois você continua. Bom,
Legal. Quando eu apertar aqui ESC no teclado, ele vai parar. Ele vai parar a programa, né? Pessoal, só um instantinho que eu estou recebendo uma ligação. Eu já volto. Espera aí. Estou de volta. Então, como eu estava falando, se eu apertar o código ESC Escape 27, né? Que é o 27, ele para porque esse loop aqui, ó, ele é enquanto for diferente de 27. Né? Então, se eu executar aqui de novo, olha lá, a minúscula é 97, A maiúscula é 65. Né? E por que tem diferença entre A maiúscula e A minúscula? Porque a diferença seria na impressão, né? Isso foi feito principalmente para impressoras. Né? O uso mais comum de ASCII por muitos anos foi para impressora. E também a comunicação entre dois computadores também era feito em modo texto. Tá? A comunicação até hoje entre dois computadores pode ser feita em modo ASCII, mas o mais comum é que ela seja feita direto em binário. Mas ainda existe comunicação em modo ASCII. ASCII ainda é usado para um monte de coisa. Arduino usa, né? E como é um código que é compatível com o TF8, a internet toda ainda pode usar ASCII sem problema nenhum. Os números também têm códigos ASCII. Olha só. O 1 é 49, viu? 2 é 50. 3 é 51. Né? Como o 1 é 49 e o 2 é 50, e o 3 é 51, se você quiser transformar caractere em número, ou seja, o caractere 1, se você quiser pegar o caractere 1 e transformar no número 1, a única coisa que você precisa fazer é subtrair 49. Porque o caractere 1 é codificado em ASCII com aliás, 49 não, 48. O caractere 1 ele é codificado como 49, né? Como 49. Então, se você pegar 49 menos 48, você tem 1. Agora, normalmente ninguém faz isso, porque existem funções prontas em C para converter caracteres em números. Aonde que você vai fazer isso? O único lugar que eu já vi que faz isso frequentemente é no Arduino, porque o Arduino ele é um processador muito simples e ele não tem suporte a muitas instruções especiais em C. Então, geralmente, você faz isso daqui. Quando você precisa transferir um texto, transformar um texto em número, você subtrai 49.
E isso funciona direitinho. Isso foi feito desculpa, subtrai 48. Isso foi feito certinho, tanto que o 0 é 48. Então, 0 menos 48 menos 48 daria 0. Isso não foi feito sem querer, isso foi feito de propósito, para que você pudesse transferir um para o outro, né? Sem problema. Então, beleza. O único objetivo aqui é mostrar as duas funções importantes, que é o get e o printf. Get pega o caractere do teclado e o printf imprime o caractere. Ele pode ser impresso em ASCII, ou seja, o caractere propriamente dito, ou ele pode ser impresso em inteiro, que nesse caso ele imprimiria o número que corresponde na tabela, né? Então vamos para esse outro programa aqui, que é mais simples ainda do que o primeiro. Ele tem a scanf e o putS. PutS seria colocar string. E qual a diferença entre printf e o putS ou puts? Qual é a diferença? Esse aqui, ele pode formatar a string do jeito que você quiser. Então, ele pode formatar o texto do jeito que você quiser. Então, você pode formatar, por exemplo, número em letra, letra em número, coisas assim, né? E esse aqui não. Esse aqui simplesmente bota na tela. E por que existe um para uma coisa e o outro para outra, né? Por que existe um para fazer formatado e o outro para fazer não formatado? Porque se você usar esse aqui, ele é um pouquinhozinho mais rápido do que esse aqui, e às vezes o programador precisa de alguma coisa mais rápida. E se você não for usar a formatação, o putz é melhor, é mais rápido. É muito pouquinha diferença, mas é uma diferença. Tá? Então, aqui, ó, logo no início do programa, eu declaro uma variável chamada nome como char, mas eu uso esses colchetes aqui com um número dentro. O que isso significa? Quando você declara uma variável com colchete, você está declarando um array. O que é um array? Quando você declara com colchete, você está declarando um array que é, na verdade, um arranjo de N variáveis, uma do lado da outra na memória. Né? Então, por exemplo, nesse caso, são 10 caracteres. Então, você vai ter 10 caracteres e assim por diante, para você armazenar. Você poderia armazenar A, B, C, até 10 caracteres. Né? Então, aqui tem que tomar cuidado para não botar um número muito grande, porque ele vai ocupar RAM, ele vai ocupar memória. Né? Então, tem limite de memória que não pode ser ultrapassado. Né? Ou, pelo menos, você não deve usar mais do que o que você realmente precisa para armazenar. Nesse caso aqui, eu estou armazenando até 10 caracteres, certo? A vantagem de usar esse formato aqui é que a função scanf, ela recebe direto esse formato e te permite usar a função scanf para capturar frases ou texto direto do console. Então, quando eu executar essa função scanf, eu vou capturar do teclado até que o usuário aperte Enter. Então, no momento que o usuário apertar Enter, eu vou capturar tudo que ele tiver escrito e vou colocar dentro de nome. Então, a gente já deve ter visto essa função antes. Ela não é nova, não. A gente já viu essa função antes. Uma diferença interessante dessa função para as outras é que você usa assim, ó, scanf, ou seja, escaneie formatado, né? Aí você diz qual é o formato. Se for %S, significa que é texto. Então, eu estou escaneando como texto. Se for %D, significa que eu estou escaneando como número.
Então, vírgula, e aqui você vai colocar o nome da variável que você quer armazenar, ou que você está escaneando. Mas interessante é que você usa um e-comercial. Então, você usa aqui um e-comercial. E por quê? Por que você usa esse e-comercial? Em C, toda vez que você usa um e-comercial antes de uma variável, você está dizendo que é o endereço dela. É o endereço na memória. Ou seja, você não está passando o valor do nome. Você está passando o local da memória onde ele está armazenado. Você não se importa qual é esse local, mas você está passando para ele qual é o local da memória que está variável. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai lá na memória e vai colocar o que você digitar. Então, embora esse programa seja muito simples, ele tem um monte de coisas interessantes por trás, né? Então, quando eu digito aqui Adriano, isso aqui eu não apertei Enter ainda, então ele não fez nada, ele está esperando eu apertar Enter. Quando eu apertar Enter, esse nome aqui vai para a variável nome, né? Vai para dentro da variável nome, e eu simplesmente vou dar puts nome, em que faz com que ele pegue o nome e cuspa na tela de volta, né? Então, o interessante é que você, com o scanf, você captura até você apertar Enter. Então, se você escrevesse qualquer outra coisa aqui, ele ia capturar essa outra coisa. Olha que interessante, se você trocar isso aqui por D, significa que agora você está capturando em formato numérico. Então, você não pode escrever texto. Porque se você escreve texto, ele não vai ser capaz de capturar em formato numérico, né? Aliás, se não me engano, o número também não vai dar certo. O número também não vai dar certo, porque o PUTS, que é o que está colocando na tela, ele não é capaz de formatar. Então, número é um formato que é diferente, então ele não é capaz de formatar o número, né? Então, isso aqui tem que estar em porcento S, senão não vai funcionar. Oi. Só uma dúvida. Você botou o char tendo até o nome só tendo até 10 caracteres, mas você passou ali. É por causa do... É por quê? Ele permitiu você passar? Permitiu, é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Realmente, permitiu. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: ele armazenou além da memória e está cuspindo aqui além da memória. Mas isso pode dar errado em outro programa. Porque o único local da memória que você realmente pegou foram os 10 primeiros caracteres, né? Do 11 em diante, mesmo que ele esteja armazenando o que você escreveu, né? Não quer dizer que num outro programa mais complexo ele vai continuar armazenado. Então pode ser que no meio do seu programa, imagine que tenha mais programa aqui, né? Tenha mais programa aqui, mais linhas de programa, né? Então, essas linhas de programa que estão aqui podem modificar essa área aqui da memória. Só que não modificou. Não, nesse programa especificamente não modificou. Então, foi por isso. Deixa eu tentar colocar mais caracteres e ver se vai dar erro. Vamos lá. Vou botar um monte de A. Mas o fato é que você só armazena o 10. Né? Do 10 em diante, está lá na memória, mas um outro pedaço do programa poderia ter isso e modificar. Você não tem como ter garantia de que vai funcionar. Mas se você realmente precisa de mais caracteres, era bom você colocar aqui mais caracteres. Para isso foi uma
Isso foi uma coisa incomum. Normalmente dá problema. Normalmente dá problema. Eu vou tentar pesquisar um jeito de dar problema e mostrar o problema para vocês. Vou tentar reduzir aqui para 3. Não está dando, não. Que coisa. Vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma outra variável, outro nome, com 10 caracteres. Peraí que eu fiz besteira. Estranho. Deveria dar erro, sim. Mas eu vou tentar descobrir por que isso está acontecendo, mas a princípio é isso que eu falei, ele não está usando esse pedaço da memória em outro local do programa, né? Se ele tivesse usando esse pedaço da memória em outro local do programa, Alô? ele ia sujar o que você fez. Fala. Fala, não estou te ouvindo. Alô? Entendi, pessoal. Beleza, vamos continuar aqui. Depois eu vou tentar descobrir por que isso está acontecendo. Isso não deveria acontecer. A princípio, ele só deveria permitir até 3, e de 3 em diante ele devia botar lixo, né? Mas não está botando. Bom, uma outra forma de eu tentar forçar isso, é vir aqui no outro nome e colocar uma porcaria qualquer. Não está deixando. Fazer um scanf com outro nome. Então vamos lá. Vou botar B no outro nome e A no outro nome. Continua dando certo. Incrível, isso dá certo. Deveria dar errado. Mas depois eu descubro por que está dando errado. Esse programa aqui é interessante, que é um programa de senha, né, que não usa scanf. Ele não usa scanf. Bom, interessante do programa de senha que não usa scanf é que a senha não fica armazenada em local nenhum na memória. Quando você usa get, a senha não está armazenada, a senha não vai ser armazenada no console, né? Então, quando você está usando o scanf, você digita e aparece na tela. Você não quer isso, né? Quando você faz um programa de senha, você quer escrever, mas que não apareça na tela. Ou aparece asterisco na tela, ou não aparece nada, né? Não pode aparecer assim, senão qualquer pessoa do seu lado vai ver a sua senha. Então, esse programa aqui, ele usa get, ou get com E, ou get sem E. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é a diferença. Mas você inicia um código com cinco posições, né? Embora a gente só vá usar 4. E aqui eu pego as 4 posições de um código numérico. E aqui tem um if que verifica se o código 0 seria o primeiro caractere do código. Se ele é 1, se o código, se o segundo caractere, que é o número 1, tá, é 2 e assim por diante. Ou seja, quando você tem uma variável chamada código, com tamanho 5, se você se referenciar à posição 0, é a primeira letra do seu código. Então, se você escreveu, digamos, ABC, se você escreveu ABC, então o código de 0 vai ser A.
código de 1 vai ser B, e assim por diante. E o meu código, minha senha correta é 1, 2, 3, 4. Então eu vou verificar se a primeira é 1, se a segunda é 2, se a terceira é 3, se a quarta é 4. Se for, eu vou dizer que o código está certo. E se não for, eu vou dizer errado. Aqui fiz uma coisa meio exagerada, botando cada if com um else, não precisava disso, mas ficou fácil de entender. Né? Então, olha só, se eu digito 1, 2, 3, 4, ele diz para mim que o código está certo. Você vê que eu não preciso apertar Enter. Eu não apertei Enter. Era assim que eu apertar o 4, 1, 2, 3, assim que eu apertei o 4, ó, 4, ele já diz que o código está certo. Então, se eu digitar 1, 1, 1, 1, ele diz que está errado. Esse formato aqui é interessante porque você poderia, se você trocasse isso aqui por get, ele não ia mostrar para você. Eu vou escrever 1, 2, 3, 4. Ele não vai mostrar nada para você, mas ele vai dizer código certo. Né? Você também poderia imprimir um asterisco. E aí fica aquele sistema de senha padrão em que você escreve qualquer coisa e ele fica com um asterisco, né? Que é muito usado num montão de sistemas até hoje, né? Para você poder saber se o que você está digitando. Né? Antigamente, e até hoje nos Linux, o mais comum é esse aqui, que você digita, não aparece nada na tela. Né? É mais confiável ainda, porque ninguém consegue descobrir quantos caracteres tem a sua senha, se ela tem pouco, se ela tem muitos. Então é mais confiável ainda. Esse sistema aqui de senha, embora ele seja simplório, não é muito diferente da ideia de um sistema de senhas mais complexo. Né? Uma das diferenças no sistema de senhas hoje é que você nunca envia a sua senha para o Google. Então, quando você vai lá no Google, você vai logar no Google, você vai lá logar no Google e vai digitar a sua senha, bota aqui um negócio qualquer e dá próximo. Você nunca envia a sua senha, não é essa a minha senha. Você nunca envia a sua senha para o Google. Isso aqui, do jeito que está aqui, você enviou a sua senha para o computador. Né? Mas, lógico, quando você está enviando do seu teclado, certo? Do seu teclado para o seu computador. Então, como é curto a distância do seu teclado para o seu computador, a gente acredita que ninguém vai conseguir interceptar a mensagem. Mas quando você loga no Google, você digita a sua senha, se a sua senha fosse para a internet, alguém poderia interceptar a sua senha. E se você criptografasse a sua senha e enviasse, ainda assim alguém poderia pegar e descriptografar. Né? Ou seja, o sistema que o Google e que todos os sistemas atuais de senha usa é diferente dessa ideia. Quando você digita a sua senha no Google, o seu próprio browser, o seu próprio Chrome, ou Internet Explorer, ele usa um sistema de criptografia de uma passagem que não tem retorno. Esse sistema de criptografia é realmente inquebrável, porque matematicamente ninguém consegue descriptografar, porque ele não tem retorno. Se a sua senha for casa, ele troca por uma outra sequência de caracteres, essa outra sequência de caracteres não tem retorno. É impossível, mesmo o próprio Google não consegue descobrir. Aí você pensa, cacete, e se o Google não consegue descobrir que a minha senha é casa, como é que ele vai deixar eu entrar no site? Né? Quando você digitou a sua senha a primeira vez e você disse para o Google que você queria trocar a sua senha, ele usou a mesma criptografia, para armazenar a sua senha. Ou seja, o Google não armazena a sua senha no banco de dados como ela é. Ela não se a sua senha for casa 1, 2, 3, 4, ele não armazena lá casa 1, 2, 3, 4. Ele armazena uma criptografia que só passa, né? Só tem uma passagem. Ele não tem volta.
é uma criptografia sem volta, né? E toda vez que você digita a sua senha, o seu browser faz essa criptografia sem volta e envia o código para lá, né? Então é interessante que isso torna a coisa bastante difícil de ser quebrada, porque ninguém ia conseguir descobrir qual é a sua senha, né? Isso, no máximo, alguém interceptaria essa criptografia sem volta que o Google não aceita como senha, né? Você só pode ter uma senha normal, né? E essa criptografia sem volta transforma todas as senhas em 64 caracteres. Ou seja, a sua senha sempre vai ter 64 caracteres para o Google. E isso todo mundo usa isso, Facebook, WhatsApp, todo mundo usa esse sistema porque ele é bastante confiável. Mesmo assim, o pessoal continua acessando dados, o hacker continua hackeando as pessoas. Como é que o hacker hackeia as pessoas? Ele hackeia as pessoas exatamente porque a pessoa tem a senha, o seu nome e o apartamento que você mora, o seu nome e a sua data de nascimento, o seu nome e a data de nascimento do seu filho, ou do seu pai, ou da sua mãe. Ou seja, senhas idiotas fáceis de serem quebradas, tipo Google 1234. E se você tem uma senha Google 1234, se a sua senha é o seu nome, se a sua senha é o local que você mora, por favor, trocar. Porque o Google, não só o Google, como toda a comunidade acadêmica, gastou a mufa para fazer um sistema porreta, difícil de quebrar, e aí você vai e bota a sua senha 1, 2, 3, 4, ferra tudo, né? Isso é uma sacanagem. E vamos para operações com caracteres. Quando você tem um caractere armazenado na memória, você pode... Você tem um número armazenado na memória, né? Então, A é 65, B é 66, assim por diante. Nada te impede de fazer -1 e +1, ou qualquer outra conta. Então, isso aqui é igual ao programa 1, só que ao invés de eu escrever na tela o caractere que eu digitar, eu vou escrever o caractere anterior e o posterior. Então, olha só, eu vou botar B, eu digitei B. Aí ele me dá o caractere anterior, que é o A, e o caractere posterior, que é o C. Então, se eu digitar C, ele vai dizer que o anterior é B e o próximo é D. Isso é muito útil se algum dia você precisar fazer algum sistema de ordenamento. Porque eu sei que o A é menos que o B, o B é menos que o C, e assim por diante, né? Então, sistemas de ordenamento, eles funcionam assim, ó, se eu botei B minúsculo e ele considerou o anterior do B minúsculo A minúsculo e o posterior C minúsculo, né? Então, isso significa que o sistema de ordenamento vão automaticamente considerar maiúsculo mais importante que minúsculo. Você pode trocar isso, mas esse é o padrão. Eu fiz besteira. Quando você tem, então, a possibilidade de fazer contas com caracteres, dá para fazer um sistema de criptografia simplório, né? Então, imagina um sistema de criptografia simplório que faz o seguinte. Você quer enviar a mensagem ABC. Você não quer que ninguém saiba que você está enviando ABC. ABC é um segredo. Ninguém pode saber. O que você pode fazer, então? Ao invés de enviar B, você envia... Ao invés de enviar A, você pode enviar B. Ao invés de enviar B, você pode enviar C. Ao invés de enviar C, você envia D. Ou seja, você envia mais um no código ASCII. E, lógico, você combina com o receptor, para o receptor entender, estou te enviando, mas tu tem que subtrair um. Então, você dá mais um e você dá menos um na hora de descriptografar. Por que o Google não usa isso? E se o Google usar isso, em 30 segundos alguém vai descobrir e vai quebrar as senhas todas. É muito simplório, é muito idiota, é muito simples, mas pode dar uma confundida no usuário.
pode ser o suficiente para você conseguir enganar e enviar uma mensagem importante sem que ninguém perceba que você enviou aquela mensagem importante. Às vezes isso é mais que suficiente. Isso lembra aquelas travas de volante, né? Antigamente, os carros todos botavam uma trava no volante. Era uma trava de metal que você botava no centro do volante, esticava assim, e aí a pessoa não conseguia, o bandido, não conseguia destravar aquela trava. Pô, mas qualquer bandido conseguia cortar aquela trava ao meio. Vários bandidos já vinham com uma faca, aliás, uma serra, e já cortava aquela droga e levava o carro, roubava o carro. Para que servia, então, a trava de volante? A trava de volante servia para dificultar um pouquinho mais o bandido. O bandido, de repente, não ia querer quebrar o seu carro, ia quebrar o outro carro que não tinha a trava de volante. Então, isso aconteceu até todo mundo ter trava de volante. No momento que todo mundo tinha trava de volante, o bandido já sabia. E aí as travas de volante acabaram. Ninguém mais usa trava de volante. Ainda bem, isso não faz o menor sentido. Esse sistema de criptografia simples está aqui no programa do desafio, que ele faz o seguinte: você escreve A, B, C, D, E, e ele transforma mais um, tá vendo? Pode parecer idiota, mas pode ser o suficiente para você criptografar uma frase ou alguma coisa. Você escreve Cefet, e olha lá o que envia. Até a pessoa perceber que isso aqui é Cefet, já demora um tempo. Então, isso é uma criptografia simplória, mas ela é o início de uma criptografia sinistra. Uma das formas de fazer uma criptografia complexa é, ao invés de usar mais um, você usar uma função que seja retornável, ou seja, uma função f de x que tenha f-1 de x, lógico, senão você não vai conseguir descriptografar. Né? Essa função pode ser super complexa e vai ser difícil alguém descobrir essa função. Outra coisa, essa função pode ser também função do x, que é o teu texto, né? O x é o texto, mas ela também pode ser o x e pode ser a data de hoje. E aí ferrou. A pessoa precisa saber qual a data que aquilo ali foi feito, senão ela não consegue quebrar. Ou pode ser também, mais legal ainda, função de x, função do tempo e também função de uma senha. E aí ferrou que a pessoa precisa saber o tempo e a senha. Essas criptografias, elas dificultam muito a quebra, a ponto de você ser quebrável, mas demorar, às vezes, séculos para você conseguir, séculos mesmo, para você conseguir quebrar e obter a informação de volta. Né? Você vê que o Google não quis usar isso, porque ainda é quebrável. Então, ele usou um sistema que não tem F-1. Ninguém vai conseguir quebrar sua senha. Então, é confiável. Se você quiser, você pode botar a mesma senha no Google, no Facebook, no qualquer outro lugar, eles não vão saber a senha. Ninguém vai saber a sua senha. A não ser, lógico, que ela seja Google 1234, que ela seja o seu nome 1234, seu nome 4321 e coisas do gênero. Nesse caso, você deve trocar imediatamente. Se você troque logo depois da aula, se a sua senha for boba como essa, porque é uma sacanagem, né? Às vezes, Você às tem. vezes, Oi, às vezes a senha mais boba é que ninguém te confia. pode ser, pode ser. É, o cara tenta todas as senhas complexas e a sua senha sendo Adriano 1234, ninguém tenta, né? Aliás, a minha senha não é Adriano 1234, não fiquem tentando, não é essa. Mas o fato é que a comunidade acadêmica, ao longo dos anos, criou sistemas super complexos de criptografias, como, por exemplo, CRC, né?
como CRC, por exemplo. CRC é uma dessas criptografias antigas que não tem volta, ele não tem F-1, você não quebra, mas ele cria uma sequência de caracteres que sempre vai dar a mesma, né? Então, interessante sua senha, por exemplo. Sua senha pode ser Adriano 1, 2, 3, 4. Então você passa o CRC é muito antigo. E isso aqui vira uma sequência de caracteres doidona. Isso é que ele envia para o Google. E o Google também armazenou isso aqui no seu banco de dados quando você digitou essa senha. É por isso que o Google não pode te dizer qual é a sua senha. Se você esquecer a sua senha, ele não sabe. Ele não tem como te dizer. Ele não tem como dizer, pô, Adriano, é 1, 2, 3, 4, não lembra não? A não ser que você tenha cadastrado aquele hint, né? Aquele lembrança de senha, né? Em que você coloca lá, não lembra não, é o seu animal de estimação de 1900 antigamente. Se você não cadastrou essas dicas de senha, o Google não sabe a sua senha. Mais uma vez, eu tô dizendo assim o que eu acho. Se o Google sabe a sua senha lá escondido nos porões do Google, aí eu não tenho como ter certeza, né? Mas, a princípio, se ele segue as normas que ele mesmo diz que segue, a princípio, nenhum desses sites sabe a sua senha. O que ele sabe é o CRC da sua senha. O CRC, inclusive, é muito velho, não se usa mais CRC, se usa outros códigos mais complexos, mas o fato é que são parecidos com a ideia original do CRC. Fala, Luiz. Luiz Felipe? Fala, Luiz Felipe. E se eu botar assim no meu telefone, aí tem aquele negócio lá que coloca o Play, de você botar para uma chavinha que você aperta, que você já vai direto para lá. E ele sabe a senha? Não sei, eu não sei o que você está falando exatamente. Por exemplo, a gente tem agora no telefone, toda vez que a gente coloca a senha no site, É a senha que está salvada no seu celular. Ela está no seu celular só. Fala assim, quer salvar essa senha no nosso banco de dados? A gente vai lá e salva. Aí toda vez que a gente esquece a senha, a gente aperta numa chavinha, e essa chavinha direta para uma página que tem todas as senhas. Sei o que é isso. Bom, duas coisas aí possíveis. O Chrome armazena suas senhas. Certo? Quando o Chrome armazena suas senhas, ele armazena local no seu computador. Ele não armazena no Google. Ele armazena no seu computador. Nesse caso, ele armazena em formato texto, que é legível. Ou seja, se você tem um site qualquer que você acessou, o Chrome pegou a sua senha e armazenou, ele te pergunta isso, né? Quer armazenar a senha? Se você disser sim, ele armazena em formato texto mesmo. E o próprio Chrome pode te dar essa senha de volta, se você esquecer. Você só precisa digitar a senha de administrador da máquina. Esse é o 1. O 2, sites que usam o Google ou o Facebook como sistema de autorização. Se chama AUF. É isso? AUF. Isso. Eu acho que é isso. AUF Google. É OAuth. Isso. OAuth. Tá. Chama OAuth. E isso aí é complexo para explicar rapidamente. Mas o fato é que quando você grava a senha usando esse sistema aqui, a senha não fica gravada no código do Google, ele fica gravado no CRC dele, né? Por exemplo, Netflix pode usar o UF do Google. Então você entra no site do Netflix e ele te pergunta: você quer entrar com o Google? Se você disser sim, o Netflix vai no Google e pega a sua senha nesse formato louco aqui e compara com o banco de dados dele para saber se você pode entrar. Né? Então, se você armazenou dentro do Chrome, armazena em formato texto, armazena assim. Se você usou a UF, aí não.
aí ele é armazenado nesse formato aqui. O Netflix não sabe a sua senha, o Google não sabe a sua senha, mas ele sabe que o que você digitou ali é igual ao que ele está armazenado no banco de dados. Né? A UF é bem confiável. Né? Armazenar as senhas no Google Chrome não é muito confiável, porque eventualmente alguém pode ter acesso ao seu computador e ouvir suas senhas. Você não está entendendo. Agora, no nosso telefone, se você pegar o telefone e entrar em qualquer site. Eu não entendi bem porque está picotando. Você vai ter por exemplo, se você entrar em qualquer site que você entrar aí no seu telefone, você pode ter a opção de salvar a senha para o site. E se você salvar a senha para o site, essa senha fica salva nas suas configurações. E toda vez que você bota a senha errada naquele site, o teu telefone manda assim, quer que a gente relembre a senha que você salvou? E você pode aperta uma chavinha que aparece e você entra numa página nas suas configurações que tem todas as suas senhas salvas que você salvou. Mas foi isso que eu falei, é do Chrome. Mas não é só do Chrome, tem um monte de coisa. Qualquer site. Fica no celular, fica salvo no celular, na memória do seu próprio celular. Não é só do Chrome? Em qual outro local você tem esse sistema de senhas? Em qual outro site você... Facebook. Em qual outro... Não, o Facebook... Ele no próprio Android ou no iOS. No iOS tem as senhas salvas que você pode salvar no seu próprio celular. O Android também Eu realmente não sabia disso. Que eu saiba, no aplicativo do Facebook lembra para você a senha. Mas o Android lembra a senha? Eu não tenho certeza. Não me lembro. O meu, por exemplo, se eu botar para salvar as senhas nas minhas configurações, toda vez que eu me esquecer de uma senha, eu posso apertar numa chavinha para todas as minhas senhas que eu salvei de site. Em qualquer site eu posso fazer isso. No Android? No Android. Bom, nesse caso é uma criptografia com volta, né? Porque se você clica num local e aparece a sua senha em modo texto, é uma criptografia com volta. Eu não confiaria muito nisso, porque, a princípio, você... Ele salva com texto, professor. Ele salva em modo de texto no seu celular. É uma coisa perigosa, né? Bom, teoricamente, se você tem pelo menos alguma biometria para entrar no celular, é mais confiável. Né? Então, pelo menos habilita alguma biometria para garantir que ninguém vai descobrir que a sua senha e, além de descobrir a senha do seu celular, vai descobrir todas as outras. Isso é que é o perigo. Alguém rouba seu celular e descobre a tua senha e descobre todas as outras. Né? O Android não é automaticamente criptografado. Então, se alguém roubar o seu celular e o seu celular não tiver criptografado, mesmo que ele tenha uma senha, é possível quebrar. E quebrando essa senha, ele teria acesso não só à tua senha, como a todas as outras. Isso é uma cagada enorme, né? Então, esse sistema aqui do AUF é legal porque a tua senha não está armazenada em modo texto. Então, não vai adiantar nada alguém chegar ao AUF e descobrir que a tua senha é XY2, não vai adiantar nada. Né? Então, isso é uma coisa bastante perigosa. Tenta não armazenar as senhas dos sites importantes. Armazena porcaria, não serve para nada mesmo. Né? Mas senha de site importante, tipo Gmail, alguma coisa assim, não armazena não, que é perigoso. Usa se você tiver o aplicativo do Gmail, o aplicativo do Gmail vai pegar a sua conta. E lá na sua conta vai ter suas senhas, ela não vai estar armazenada. Menos mal. Né? Ela vai estar com o sistema UF. Então, se você for lá no Google e trocar a tua senha, ninguém mais tem acesso. Né? Ninguém tem mais acesso a nada. Isso é legal. Bom, eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Mas, de qualquer forma, pessoal, essa prática 6 aqui, a gente acabou hoje. Ainda existem mais 2 práticas para fazer de C, e depois a gente vai para as aulas de digitais, simulação, montagem, né? Quer dizer, seria montagem se fosse lá no laboratório. Como não vai ser no laboratório, a gente vai fazer simulado no Workbench.
Então, tem mais 2 aulas para terminar C, e depois a gente vai para o laboratório de digitais, né? Que é a mesma coisa aqui, a mesma sala aqui, mas se fosse lá ao vivo, seria no laboratório de digitais, montando mesmo os chipzinhos ou simulando o Workbench. Então é isso. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor, não. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Vou parar a gravação aqui.